Quinta-feira, 2 de abril de 2026. E nosso querido amigo, nosso irmão, Happy Escobar, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Pepe. Pois é, bem-vindo, Nima. Saudações de Buda, Sudeste Asiático. Estou muito deprimido hoje, então já peço desculpas a todos se European Union explodir. Passei a maior parte do dia explodindo de raiva por causa do que está acontecendo, e por isso agora ser uma guerra contra mais de 90 milhões de iranianos. É uma guerra contra eles. Não tem nada a ver com todas essas merdas vindas daquele filho da puta bárbaro. Não, é pior. Agora é uma guerra de vingança. Vingança cega, impotência, raiva contra toda a população do Irã. E se isso não fizer seu sangue ferver? Desculpe, mas você não é humano. História e comerranto o som buu. Happy, vamos começar com... Finalmente. Ontem o Donald Trump falou. Ele falou às 9 da noite, dirigindo-se ao povo americano sobre a guerra, uma atualização que não trouxe nada de novo. Mas veja o que ele disse, especialmente sobre essa linha de ataques, atacar civis e infraestrutura no Irã. Aqui está o que ele disse. Se nenhum acordo for feito em determinado prazo, estamos de olho em alvos-chave. Se não houver acordo, vamos atacar cada uma das usinas elétricas deles com força, provavelmente simultaneamente. Ainda não atacamos o setor petrolífero deles, embora seja o alvo mais fácil, porque isso não lhes daria nem a menor chance de sobrevivência ou de reconstrução. Mas poderíamos atingi-lo, e estaria acabado, e eles não poderiam fazer nada. Eles não têm defesas antiaéreas. Os radares deles estão 100% aniquilados. Como força militar, somos imparáveis. Os locais nucleares que obliteramos com os bombardeiros B-2 foram atingidos tão forte que levaria meses para se aproximar da poeira nuclear. E temos tudo sob intensa vigilância por satélite. Se os virmos mexer, mesmo um gesto, vamos acertá-los com mísseis de novo, com força. Temos todas as cartas. É muito importante manter este conflito em perspectiva. Sim, posso confirmar que tudo o que ele disse é uma mentira 100%. Sim, são monstros. É uma mentira monstruosa atrás da outra. A esta altura, European Union diria que até os grãos de areia do Saara sabem que esse tipo de informação é colocada para ele, especialmente pelos três patetas. Aqueles infra-humanos absolutamente repugnantes, o secretário das Guerras Eternas, Jared Kushner, e Witkoff. São essas as pessoas que lhe fornecem essas mentiras que ele reproduz, porque obviamente ele não lê porra nenhuma. Então, obviamente, ele não verifica nada. E, obviamente, se você está perto dele, tem que bajulá-lo. Caso contrário, você perde o emprego. Ainda pior do que tudo isso, Nima, é a declaração que está correndo pelo mundo e que, de fato, já o formaliza, indiciando-o como criminoso de guerra. O único lugar que resta para o babuíno da barbárie é um tribunal de crimes de guerra, onde será condenado e, de preferência, exilado para uma prisão de alta segurança com trabalhos forçados pelo resto dos seus miseráveis dias. Ele disse que vai bombardear o Irã até a Idade da Pedra. Ele nem conseguiu pronunciar direito, em vez de dizer Idade da Pedra. Até a Idade da Pedra. Bem, sendo muito lenientes e diplomáticos, podemos dizer que, quando os antepassados dele ainda tentavam fazer fogo, eles eram verdadeiros bárbaros. Os iranianos já formavam um império extremamente civilizado. Então, a partir disso, para contextualizar quem são os verdadeiros bárbaros, certo? Mas o desenvolvimento mais preocupante, e obviamente isso não foi condenado pela Organização das Nações Unidas, não foi condenado por ninguém, não foi condenado pelo Ocidente.
Você tem o presidente dos Estados Unidos basicamente se caracterizando como um criminoso de guerra na televisão, ao vivo, para o mundo inteiro, e nada acontece. Bem, pelo menos agora está claro o que essas pessoas são. Não apenas ele, mas as pessoas que o aconselham e, especialmente, as pessoas que o mantêm na coleira por causa dos compromissos que têm sobre ele. Essa é uma das razões pelas quais ele precisa sair. Ele insiste nessa loucura por mais 4 semanas, mas pode ser mais, e o que vai acontecer nessas próximas 4 semanas vão bombardear a infraestrutura do Irã até reduzir tudo a escombros. Já está assim e vai ficar ainda mais horrível. E não há limites. Estão bombardeando fábricas farmacêuticas. Estão bombardeando como bombardearam pontes, incluindo a ponte B1 de Teherã a Karachi. É uma ponte linda. Foi há pouco. É a ponte mais alta de toda a Ásia Ocidental. Essencial porque essa ligação rodoviária Teherã-Karachi é uma das mais importantes do Irã. Como você sabe, Nima, básica so respeito que Zimosken Woma, Alá Semoseni, Taraser, Montilici, Mausgoma, Belofá, Monseni, Tisi, Malseni, Poussima, Malsetsiso, Siso, Isera, Atá, Monseni, Idamo, Nakonseri, como Cessera, Maseri, Ossua, Fora, Coma, Ossua, Malseni, Coma, Maseni, Ossua, Masquines, Coma. Bombardearão o Instituto Pasteur. E European Union já estive em alguns Instituto Pasteur pelo mundo. São essenciais como centros de saúde, de vacinação e de pesquisa científica. Este no Irã, se não me engano, data da década de 1920. E é isso. E estão bombardeando. Vi há 5 minutos, novamente bairros civis em Teherã e também em Isfahan. Isso é o que vão fazer. É por impotência, é por fúria cega, é inveja, porque eles são um bando de merda, bárbaros incultos. E essa é a vingança deles contra o Irã. Se você é soberano, uma nação de resistência, uma civilização, um Estado como o Irã é, para eles, é o oposto absoluto de tudo o que pregam e do que dizem representar. Não, eles são piores que bárbaros. Os chamados bárbaros e European Union admira os impérios nômades. Eram chamados assim pelos impérios sedentários, como o Império Romano e o Império Persa, que qualificavam os povos não sedentários de bárbaros. Mas eles tinham muitas qualidades, inclusive artísticas, como os citas, por exemplo. Essas pessoas não têm absolutamente nada. A única coisa que têm são bombas poderosas. E, obviamente, por sua impotência, agora eles, especialmente as classes dominantes do Império do Caos, estão vendo toda a farsa que construíram depois de 1945 desabar diante dos seus olhos. Mal podemos imaginar o quanto ressentidos estão, mas podemos entender de onde vem essa fúria. Não vai haver mais almoço grátis para vocês. E basta uma nação de resistência soberana para derrubar todo o castelo de cartas. Mas estou muito deprimido com o que espera o povo iraniano e o próprio Irã nas próximas semanas. Vai ser horrível. Vai ser horrível. É a única coisa que lhes resta, Nima. Não há mais nada. Perderam todas as bases militares. Perderam a maior parte de seus ativos por toda parte. Tem tropas vivendo em hotéis. Perderam o controle do Estreito de Hormuz. Estão perdendo o controle do petrodólar. Em breve vão perder a maioria daquelas estúpidas petromonarquias do Golfo. 2 delas já estão fazendo acordos com o Irã.
Omã e Catar. Mais cedo ou mais tarde, as outras terão que fazer algo. Caso contrário, vão desaparecer. Vão se tornar uma simples nota de rodapé na história. Especialmente os Emirados Árabes Unidos. Especialmente os Emirados Árabes Unidos, que, na prática, já estão em guerra com o Irã. Portanto, na prática, eles já são isso. O que falam não tem importância. Eles estão em guerra. Eles estão facilitando ataques dos Estados Unidos. Há muitos militares dos Estados Unidos, especialmente perto de Dubai. Preparem-se. Preparem-se. Nasce-se. Eles não vão durar muito, se isso continuar assim. E os iranianos sabem tudo o que está acontecendo por toda parte. E estão anotando. Tem nomes, tem localizações, tem informações de satélite, o que você quiser. E a Arábia Saudita é o grande coringa do baralho. Ainda não sabemos para que lado eles estão inclinando-se. As coisas mudaram desde aquele vá-se danar, vindo do babuíno da barbárie. Mohammed bin Salman, com seu ego, está planejando uma vingança a longo prazo. E vai ser muito doloroso para os estadunidenses. Já começou. Ele já disse que não vai mais comprar armas dos Estados Unidos. Podemos supor que eles vão começar a comprar da Rússia mais cedo ou mais tarde. A propósito, se não me engano, hoje houve uma ligação, Nima, entre Putin e Mohammed bin Salman. European Union, me pergunto sobre o que vão conversar. Isso vai ser divertido. Não vai vazar nada, mas vai ser divertido. Então isso está mudando. Então o que nos resta é o Bahrein. O Bahrein vai colapsar. Essa monarquia vai desaparecer. O Kuwait, mais cedo ou mais tarde, como nossos amigos iraquianos já estão teorizando, provavelmente será reanexado à governadoria de Basra, como foi antes, claro. Então, temos a Arábia Saudita como coringa. Vai ser algo e tanto para acompanhar. Acho importante, Pepe, o que está acontecendo em relação à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos. De certa forma, você percebe uma espécie de fratura e diferença entre os dois estados. Eles já tinham isso antes desta guerra no Iêmen. De certa forma, estavam se confrontando. E agora, com o passar do tempo a realidade da guerra está acontecendo. A verdade está vindo à tona. Veja, essas ligações têm significado. Precisamos entender por que eles precisam ligar para Vladimir Putin. Eles já fizeram isso antes. E agora, novamente, ele está fazendo isso. Porque, afinal, vamos supor que Donald Trump falou sobre vender caças F-35 à Arábia Saudita, Hafseng. O que isso significa para a Arábia Saudita? Nada. Nada. Nada, então sim, e tudo isso mudou de forma errática. A semana nem acabou, mas tudo realmente mudou durante esta semana. Começando por aquele encontro em Islamabad, é importante lembrar a todos vocês. Não foi um eixo sunita. Isso é conversa fiada. As pessoas que estão dizendo isso não fazem ideia do que estão falando. Foram 4 nações muçulmanas que se reuniram no âmbito da Organização da Cooperação Islâmica, do Conselho de Cooperação do Golfo ou de qualquer outra organização multilateral islâmica, com o Paquistão mais ou menos como coordenador. Paquistão, Egito, Turquia e Arábia Saudita. Teoricamente, discutiam o que poderiam propor, como uma espécie de aproximação velada entre Washington e Teherã. Então eles foram a Islamabad. Eles ficam com esse blá blá blá. Todo mundo está sorrindo. Sorrindo por quê? As fotos são patéticas. Tem esses 4 patetas sorrindo como se estivessem num clube de campo. Certo. Ou seja, obviamente, não chegaram a nada de concreto. Isso explica por que o ministro das Relações Exteriores do Paquistão teve de embarcar de manhã e ir a Pequim para falar com quem realmente importa, os chineses. Então ele foi lá para se encontrar com o Wang Yi. Certo.
Isso, obviamente, já havia sido discutido antes. Os chineses, claro, porque têm uma relação próxima com o Paquistão, o corredor econômico China-Paquistão e tal. Eles disseram, vá lá, discuta, mas assim que terminar volte aqui e nos diga se chegaram a alguma coisa. Obviamente os chineses sabiam que vocês não chegariam a nada. Mas, e esse é o grande porém, depois que Da se encontrou com Wang Yi, eles divulgaram uma declaração conjunta em 5 pontos. E quando você lê a declaração conjunta, European Union li, pelo menos 3 vezes, você pensa, será que eles estão mesmo dizendo isso? Porque é uma coleção de clichês. Tipo, se eles acreditam que o Conselho de Segurança das Nações Unidas ou as pessoas serão respeitados conforme a Carta das Nações Unidas, quando os Estados Unidos podem vetar qualquer coisa. Isso é completamente absurdo. Então isso não foi podemos interpretar, e European Union tenta interpretar como uma tática chinesa de desviar a atenção para acalmar todo mundo. Mas as discussões reais vão acontecer entre China, Rússia e Irã, nos bastidores, não com esses 4. Então, o Paquistão teve um papel de protagonista momentâneo ao organizar essa reunião em Islamabad. Agora, ninguém fala mais sobre o Paquistão, porque tudo isso já desmoronou durante a semana. E mesmo antes das divagações da Idade da Pedra, blá blá blá, do babuíno da barbárie. Mas isso durou no máximo uns 2 dias. E todo mundo sabe que o que realmente importa será discutido pelo novo triângulo Primakov, Rússia, Irã e China. E claro, os chineses não vão jogar o jogo deles em público. Isso vai ser muito discreto. Quiseram consimesi to gloteriaco, em não oi novo moio, itam moio. Outra razão pela qual os chineses não poderiam, de forma alguma, endossar nada discutido por esses 4 muçulmanos. Como os chineses poderiam ser garantidores de um suposto plano de paz e assumir esse risco, quando sabem que do outro lado estão lidando com um bando de bárbaros? Para eles, lembre-se do Lavrov, os Estados Unidos são incapazes de chegar a acordos. Isso é ainda mais verdadeiro agora do que antes, no caso da Ucrânia. Agora, aplicado ao Irã, acontece o mesmo. Então, os chineses nunca arriscariam sua reputação diplomática. Por isso, as conversas que realmente importam estão ocorrendo entre Rússia, Irã e China, o novo triângulo Primakov. E só saberemos de última hora. E só para encerrar esse bloco, Nima. Ontem, o embaixador iraniano em Moscou deu uma entrevista a Tassis e reiterou os mesmos pontos iranianos desde o início, agora reduzidos a 4. Antes eram 9, depois 5. Mas os 4 principais, todo mundo sabe quais são. Fim da guerra, fim da nova soberania deles sobre o Estreito de Hormuz, garantias de que não serão atacados novamente. Isso significa garantias ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso não importa muito, porque os Estados Unidos descumprem qualquer garantia, mas haverá garantias que o mundo inteiro poderá ver, porque estarão registradas em documento. E se os Estados Unidos a quebrarem, ficará provado que foram eles. E claro, o programa nuclear civil continua, todo mundo sabe disso. Então, quando você compara esses 4 pontos com os 5 pontos China-Paquistão, há muitas discrepâncias. Portanto, a única explicação racional é que os chineses não queriam se comprometer com nada, sabendo que não podem confiar em muitos. European Union diria na maioria desses outros países muçulmanos. Talvez o Paquistão, porque tem uma relação mais próxima. Eles não podem confiar na Turquia. Eles não podem confiar no Egito, mesmo que o Egito seja membro do grupo que reúne Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul. Mas o governo do Egito, na prática, está alinhado com os sionistas. E a Arábia Saudita, de novo, é o coringa. Ninguém sabe para onde a Arábia Saudita vai agora. Então, tudo isso, Nima, é impressionante. Durou menos de 3 dias. Passados 3 dias, tudo desmoronou e a nova narrativa passou a ser que Trump ia anunciar uma invasão terrestre, ou que ele anunciaria que estava trazendo as tropas para casa. Muitos analistas americanos bem informados diziam antes que ele anunciaria que traria as tropas para casa, porque ele está olhando os números, a sua popularidade, mergulhando num abismo. Ele está olhando para o mercado de títulos. Ele está observando o mercado do petróleo. Ele está observando o índice Standard & Poor's 500. No final, foi isso que vimos. Vimos um assassino psicopata descontrolado, basicamente dizendo que queriam destruir uma nação de 90 milhões de pessoas. Que tipo de escalada é essa? Isto é ainda pior do que uma invasão terrestre. Qualquer invasão terrestre, como todos sabemos, Nima, está condenada ao fracasso total. Isso nem sequer é fracasso. Mas isto é pior. Utsomasu podutos. Isto é um bombardeio deliberado da infraestrutura de todo um Estado, sem qualquer discriminação. Da forma como ele colocou, obviamente, o inglês dele é o de uma criança de 3 anos, no máximo. Mas a forma como ele falou, lendo o próprio teleprompter, aliás, deixa claro que isso é uma campanha de extermínio, de decapitação contra toda a população do Irã. E é por isso que é tão grave. E não me surpreende que não haja um único repúdio vindo da chamada comunidade internacional. Ninguém está dizendo. Pepe, acho isso está certo sobre... Desculpa interromper, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você interpretou o discurso dele da mesma forma? Sim, interpretei. Sim. European Union realmente acho que ele vai atacar tudo e todos no Irã. Hospitais, fábricas farmacêuticas, escolas, universidades, rodovias, tudo vai ser destruído. Ele quer destruir tudo antes de deixar o Oriente Médio. Esse é o plano dele. Porque ele, do ponto de vista estratégico, toda a operação foi um fracasso total. Ele não conseguiu derrotar o Irã militarmente nem estrategicamente. É por isso que ele está atacando civis, quer impor sofrimento à sociedade. Ele quer mergulhar a economia iraniana em turbulência, fazendo surgir problemas no Irã. É isso que ele está planejando, porque não conseguiu derrotar o Irã militarmente e estrategicamente. Mas, como você sabe, as repercussões do que ele vai fazer e do que já fez até agora são enormes, são graves para toda a região. É inacreditável. Acho importante considerar como isso vai influenciar toda a região, não só os Estados Árabes, mas também Israel, European Union, diria. Será que Israel vai sobreviver a isso? Acredito que, com o passar do tempo, em 2 a 4 semanas, o Irã vai atingir Israel de uma forma que nunca experimentaram antes. Eles vão atacar algo, tudo, absolutamente tudo em Israel, se os Estados Unidos continuarem por esse caminho. Não sei como isso vai repercutir para Donald Trump. Como você vê a pressão sobre Israel? Como você vê o modo como o Irã poderia causar uma espécie de desastre? Israel de alguma forma pararia. Tudo vai parar em Israel. O que seria o próximo passo lógico na estratégia do Irã? Arrasar Israel, paralisar o funcionamento da economia e do Estado israelense, atacar todos os seus nós-chave e, basicamente, tornar esse mini-estado inviável. Eles têm 4 semanas para fazer isso.
Considerando que eles nem sequer começaram direito, 4 semanas são mais que suficientes para destruir a maior parte daquilo que tem algum valor em Israel. Corredores de conectividade, centros de pesquisa, centros científicos, especialmente todos os nós militares, todas as instalações militares especiais. Israel é pequeno, mas é essencialmente uma enorme base militar. Então, atacar todos os pontos-chave dessa base militar. Eles conseguem fazer isso em 4 semanas. E então, obviamente, teremos novamente uma ligação para a Casa Branca. E ninguém sabe o que aquele babuíno vai dizer. Ele pode dizer, não há nada que a European Union possa fazer para ajudar vocês. Ele pode dizer, olhem, European Union, estou saindo desta guerra. Não é a minha guerra. Ou ele pode intensificar e bombardear ainda mais o Irã. Não sabemos o que pode acontecer. Mas existe uma possibilidade séria de que ele se desvincule. Claro que ele não pode fazer isso, porque todos sabemos por quê, os financiadores, os acordos, as abstenções, tudo isso. Mas, considerando que agora se fizessem um exame psicológico agora, o resultado seria internação imediata em um hospital psiquiátrico. Considerando que agora ele está completamente descontrolado, qualquer coisa é possível. Contanto que ele tenha algo para apresentar após essas 4 semanas autoimpostas para a opinião pública americana, não para o mundo, porque ninguém no resto do mundo compra mais o que ele diz, mas para uma fração da opinião pública americana que acha que ele venceu, que é o famoso. Ok, acabou, bombardeamos tudo, vencemos, vamos para outra. Ele poderia ter dito isso ontem. Ele teve a oportunidade de fazer isso ontem. Ele decidiu, talvez no último minuto, prolongar por mais 2 a 4 semanas. Novamente, e agora, nossa análise de destruir o máximo possível do Irã se encaixa totalmente. Na mente vingativa dele, é isso. Como European Union não pude vencer, vou destruí-los. Mas, obviamente, ele não calcula. Ele não é um estrategista. Não está medindo o quanto o Irã pode punir Israel nas próximas semanas. Por isso ainda não sabemos como ele reagirá até o fim de abril. Porque, na cabeça dele, isso termina, de uma forma ou de outra, até o fim de abril. Porque, em maio, há a viagem à China. Ele precisa chegar à China com algo. Ele não pode chegar à China como um potentado derrotado. E, claro, ele já começa a pensar nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. E, claro, em paralelo, embutido nisso tudo, há a destruição da economia global. Se isso continuar por mais 4 semanas, então a destruição da economia global será irreversível e vai levar anos para mais ou menos voltar a algo parecido com a normalidade. E todo mundo já concorda com isso. Goldman Sachs, JP Morgan, até estudos nos Estados Unidos já concordam com isso. Alguns dizem que, se parássemos agora, levaria até o fim do ano, talvez até o ano que vem, para voltar a uma espécie de normalidade. Se continuar por mais 4 semanas, devemos começar a pensar em anos de desastre à frente. Ou seja, estamos no caminho para que, em mais 4 semanas, a quantidade de destruição infligida à economia global seja irreversível, com consequências inimagináveis, especialmente para países endividados, países sem acesso a petróleo e gás, e por aí vai.
É aterrorizante, Nima. Consegue imaginar? Porque, essencialmente, se quisermos resumir, por causa de dois criminosos de guerra, a maior parte do planeta foi mergulhada nesse vazio sombrio. Realmente aterrorizante. Sim, por favor, fale. A guerra, Pepe, até agora. Veja os alvos que os iranianos escolheram. Basicamente eram radares, concentrações de soldados estadunidenses, armas, munição, tudo o que eles tinham na região. Esses eram basicamente os principais alvos dos ataques iranianos. Não só nos Estados Árabes, mas também em Israel. Então agora, acho que uma das razões, se olhar a curva nos dias iniciais dessa guerra, é que o número de drones e mísseis disparados pelo Irã foi muito alto. Depois, à medida que destruíam tudo nessas bases, o número foi se estabilizando. E agora acho que a sustentabilidade da guerra está na cabeça do Irã. Como manter essa guerra? Como continuá-la com o passar do tempo? Mas se os Estados Unidos escalarem, Donald Trump fala em 4 semanas. Para o Irã, isso não será só 4 semanas. Jogo longo, muito longo. Guerra longa. Até a mídia israelense está dizendo isso. Ontem, mais de 700, cerca de 760 drones foram lançados contra Israel. E, em sua maioria, locais sensíveis foram atingidos. E a estimativa dos israelenses é que os iranianos estão produzindo um grande número de drones de ataque precisos e baratos. O Irã está se preparando para uma batalha longa. Esse é o cálculo por parte dos israelenses. Acho que essa é a realidade, pelo que European Union entendo, por parte dos militares iranianos e da sua estratégia, é assim. Eles querem continuar essa guerra. Eles não vão ficar indo e vindo. Se houver escalada, como Donald Trump mencionou ontem, eles vão responder da mesma forma, até em dobro, 2, 3 vezes, na forma de atacar infraestruturas. Mas temos de entender que, ao redor do Irã, do Kurdistão iraquiano até o sul, existem bases estadunidenses e colaboradores com os Estados Unidos. Portanto, o Irã precisa cuidar de todas essas frentes ao redor do país. Por isso, acho que mesmo com ataques a dessalinizadoras, escolas e recursos hídricos, o Irã continua focado nos alvos estratégicos. Mas, à medida que esses alvos ficam totalmente esgotados e deixam de funcionar para os Estados Unidos, isso pode influenciar enormemente a economia a longo prazo, como você mencionou, porque atinge instalações de petróleo, de gás e de dessalinização. Essas são escaladas enormes, como Donald Trump falou justamente ontem. Bem, a estratégia mais racional para o Irã agora seria arrasar Israel, muito mais do que as petromonarquias do Golfo. E nas petromonarquias do Golfo, os alvos importantes no Bahrein e no Kuwait já foram atingidos. Podem atingi-los de novo. A Arábia Saudita depende de como os sauditas vão agir a partir de agora, é claro. E o alvo-chave são os Emirados Árabes Unidos. Porque, mais uma vez, os Emirados Árabes Unidos estão, de facto, em guerra contra o Irã. Então o Irã deveria atacar a infraestrutura dos Emirados. E é isso. E não é muito complicado destruir aquilo, porque eles já sabem o que vem de o combo da quadrilha Epstein, que é bombardeio indiscriminado sem parar. Então eles têm de responder à altura. E esses são os dois alvos-chave, Israel e os Emirados Árabes Unidos. Provavelmente, essa vai ser a lógica a partir de agora, nas próximas semanas. E, obviamente, possibilidades de desescalada estão fora de questão. Você viu a tentativa de assassinato de Kamal Kharrazi?
A esposa dele foi morta e ele provavelmente ficou gravemente ferido. Ele era um dos últimos negociadores ainda vivos. Depois de Karrazi, não vai sobrar nenhum negociador. Vai ser o núcleo duro do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. É isso. E eles vão até ao fim. Então as possibilidades de uma rota de saída diminuíram substancialmente esta semana, nas últimas 48 horas. Pronto. Entramos na lógica da máquina de escalada infernal, como o European Union a chamei num dos meus artigos na semana passada. Estamos bem no meio de uma máquina de escalada, sem limites e sem rota de saída. É realmente aterrorizante. Voltando ao panorama geral, já temos alguns dos resultados desta guerra, aconteça o que acontecer. Primeiro, o Império do Caos nunca vai recuperar essas bases militares na Ásia Ocidental. Nunca. Elas se foram para sempre. Número 1. Isso era uma das exigências do Irã. Número 2. O novo regime no Estreito de Hormuz. Isso mesmo. Não vai voltar a ser como antes. Será negociado com Omã. Portanto, os iranianos já definiram como vai funcionar nas águas territoriais iranianas. E Omã pode fazer o mesmo se petroleiros passarem por águas territoriais de Omã. A mesma coisa. Mas vale para ambos. É um sistema diferente, completamente distinto. Metade já está em vigor. É isso. É preciso pagar o pedágio. É preciso comunicar suas informações essenciais. É preciso a aprovação da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Aí tudo bem. Existem diferentes níveis. Podem haver acordos entre governos. Por exemplo, já se aplica ao Sri Lanka. Sri Lanka, Tailândia, Filipinas, Índia já estão incluídos. Pode-se aplicar ao Iraque. Com a China, sem problema. Faz parte da parceria estratégica entre Irã e China. Agora vejamos o Ocidente, e especialmente o Ocidente que impõe sanções ao Irã. Isso é um cartão vermelho para todos eles. Então, talvez dependamos de países ocidentais individuais tentando fechar acordos com o Irã. Isso é outra história. Mas o novo sistema já existe. Foi aprovado pelo parlamento iraniano. E é isso. Vai se tornar lei. E pronto. E não há nada que alguém possa fazer quanto a isso. Então, esses resultados não são provisórios. São consequências de longo prazo da guerra que já está diante de nós. E a terceira, que é mais imaterial, quase metafísica, é que a aura de invencibilidade do Império acabou para sempre. E isso foi visto nas ruas árabes, nos países islâmicos, no sul global, por todo mundo que tem olhos e cérebro funcionando. É isso. Eles nunca vão se recuperar disso. Então some tudo isso ao controle do petróleo que vocês, de fato, conquistaram no gargalo mais importante do planeta. É isso. Diria que 70 a 80% das consequências mais importantes da guerra já estão acontecendo. Então, o que eles pretendem alcançar, Nima? Bombardear o Irã até virar escombros. Isso vai mudar alguma coisa do que a European Union disse? Não. Absolutamente nada. A história de horror será, claro, para o Irã como nação e para 90 milhões de iranianos. Mas eles podem reconstruir. Eles têm capacidade de reconstruir. E o exemplo de um Estado civilizacional soberano de resistência enfrentando o Império de frente, praticamente sozinho e fazendo o Império gritar:
Uou! Essa é a grande lição do século XXI, que nenhum de nós esperava que acontecesse tão rápido. Está acontecendo agora diante de nós. É assim que a multipolaridade começa sob fogo. Não há outro caminho. É isso. Então, obviamente, Nima, não podemos esperar que esses bárbaros compreendam conceitualmente o que estamos falando. Eles sentem que tudo o que imaginaram, não planejado, porque não planejaram nada, deu terrivelmente errado. Agora eles querem que isso acabe. Eles não sabem como. E eles sabem que, se isso acabar, vai acabar com a derrota deles, com a derrota estratégica deles, o que dói ainda mais. Então, não há saída para eles. Isso, de muitas maneiras, explica a fúria cega deles. Então, a fúria cega deles é desviada para bombardear infraestrutura civil. Não, isso não vai mudar nada. E isso vai endurecer ainda mais a determinação iraniana. Agora tenho uma pergunta para você, Nima. É muito sensível. Claro, é especulativo, considerando que vem de vários pontos do mundo cita, do mundo árabe, do Islã e de algumas pessoas informadas no Ocidente. Podemos dizer que o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica agora está no controle total do Estado iraniano e que o Ayatollah Mostafa Khamenei é uma espécie de referência virtual, uma figura muito importante, mas que não está tomando as decisões finais. Estou pedindo sua análise pessoal. Você pode dar sua análise como iraniano. Não precisa ser uma análise geopolítica. Baruch Omar. War espessária, geopolítica, waru. Não. Acho que o que está acontecendo na era de o novo líder supremo do Irã, Mustafa Khamenei, é que ele vai ter, na minha opinião, praticamente o mesmo tipo de relação com o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Isso significa que ele, no fim das contas, vai mandar. Ele não é o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, mas ele tem uma relação muito sólida e próxima com o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. De certa forma, podemos dizer que os dois são a mesma coisa. Acho que o correto é que não existe uma lacuna entre os dois. Por isso estão tão unidos em metas e objetivos. Então não há como, achar algo entre eles, alguma lacuna. Então, qual seria, na minha opinião, a estratégia com o passar do tempo nessa guerra no Oriente Médio? O líder supremo do Irã, junto com o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, não veem esses estados árabes, as pessoas que vivem neles, como inimigos. Veem-nos como irmãos, como irmãs. Essa é a realidade. É preciso que as pessoas entendam isso. E o que está acontecendo em termos de lideranças nesses países é algo totalmente diferente. Eles reconhecem a diferença entre o povo e as lideranças nesses países. Por isso, acho que, a longo prazo, a política será aproximar-se do povo da região, fortalecer a resistência. No geral, Pepe, olha para os atos de resistência. Não se baseia, em algumas pessoas que comandam tudo. Próximas umas das outras, o líder da resistência no Iraque e o líder da resistência no Iêmen. Trata-se do povo, toda a fé cita que os une. Acho que, depois do que aconteceu em Gaza e na Cisjordânia, isso está unindo não só muçulmanos citas, mas também muçulmanos sunitas. É um novo tom, uma nova atitude, um novo movimento surgindo dentro da comunidade muçulmana. E muitas pessoas no Ocidente não entendem isso. Elas não compreendem o que está acontecendo. É por isso que Benjamin Netanyahu fala
em formar uma espécie de aliança contra os atos de resistência. Meu Deus, esse cara não sabe do que está falando. Se Mohammed bin Salman ou Mohammed bin Zayed decidirem fazer uma aliança com Benjamin Netanyahu, vai ser ele, junto com o seu séquito 20 pessoas, 800 pessoas. Isso é tudo. Não é sobre a população desses países. Temos de entender isso. Temos de entender o que está acontecendo. Você mencionou o caso do Bahrein, o caso do Kuwait. São mudanças enormes que estão ocorrendo na região. E o Irã entende isso. Por isso não vejo, mesmo não só entre o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e o líder supremo do Irã, European Union diria até, entre essas pessoas, principalmente os reformistas. Veja, por exemplo, Pezeshkian. Compare o Pezeshkian de hoje com o Pezeshkian de quando foi eleito. Basta ler os tweets dele de hoje, de ontem, e os tweets que ele postava quando foi eleito no Iraque. O tom mudou. Não há diferença. As pessoas que tentam traçar uma linha entre o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, os reformistas e as lideranças, acho que todos estão se unindo. Porque isto é o Irã lutando contra o Império. Não é o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica lutando contra o Império. É o Irã, o país inteiro, o povo. O Irã, como país, está lutando contra o Império e seu vassalo, seu representante no Oriente Médio, que é Israel. Acho que essa é a realidade. Corso. Você teve European Union, não vi isso em nenhum lugar. Houve alguma comunicação direta entre o Ayatollah Sistani ou o gabinete do Ayatollah Sistani e o Ayatollah Mustafa até agora? Tiveram. Sim, European Union, não vi isso em lugar nenhum. Eles têm ligações próximas. Eles têm ligações próximas. Na verdade, ele parabenizou Mustafa Khamenei pela sua nova posição como líder supremo. Claro, mas falo de um contexto mais próximo, não apenas desse reconhecimento formal. Entendo. Imagino que estejam conversando. Eles conversam o tempo todo. 24 horas por dia, eles estão em contato. Não é só entre o Ayatollah Sistani. Não é só entre o Ayatollah Sistani e o líder supremo do Irã, mas todo o movimento de resistência se comunica entre si. Isso é certo. Essa é a linha de comunicação que existe. Sim, sim, sim. Antes, Pepe, da guerra acontecer, ninguém sequer pensava na resistência no Iraque. Eles fizeram de tudo. Sabe, estávamos falando sobre os iemenitas e o Salah. Falávamos sobre o Hezbollah. E você sabe como subestimavam os dois, os iemenitas e o Hezbollah. Eles são totalmente diferentes da imagem que a grande mídia pintava antes. E agora eles percebem a realidade dessas duas forças se unindo. A importância do Iraque, Pepe, é outra, porque o Iraque faz fronteira com o Irã e está perto do Kurdistão iraquiano, desses grupos curdos terroristas. Eles são a linha básica de defesa contra esses terroristas curdos, caso decidam agir. Por isso, o European Union acho que o Irã dominou totalmente a região até agora. Tudo está sob controle do Irã. E é por isso que muitas pessoas se sentem tão à vontade com a guerra em que estão. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que vai acontecer a longo prazo. Mas Donald Trump está tentando atrapalhar tudo, atacando civis, causando sofrimento ao povo. É isso que ele está tentando fazer. E outra questão, Pepe, minha pergunta para você é como a Rússia vê toda essa situação agora. Nós tínhamos... Isso é complicado. É muito, muito complicado. Muito complicado. Bem, nós íamos para lá no mês que vem, mas cancelaram tudo em Moscou. Disseram que estão totalmente concentrados na guerra.
Então, reuniões e conferências cancelaram tudo em abril. Mas o debate em Moscou agora é muito sofisticado e delicado, porque muita gente faz comparações diretas entre a atitude do Kremlin em relação à operação militar especial e a atitude dos iranianos em relação à guerra americana contra eles. E algumas dessas comparações não são muito favoráveis aos russos. Dá para imaginar como. Mesmo assim, essas discussões são muito delicadas. Porque, dependendo de como você coloca, pode ser imediatamente rotulado de antipatriótico ou traidor. Então, você pode comparar a metodologia da operação militar especial do Kremlin, do Ministério da Defesa russo, e o fato de que eles, porque ainda não foram, European Union, diria, para a jugular da organização do Tratado do Atlântico Norte até agora, e entendemos a motivação de longo prazo. E claro, no caso do Irã, eles precisam ir para a jugular, como começaram a fazer desde o início, porque para eles é uma guerra existencial. É uma guerra dentro da nação iraniana. A guerra na Ucrânia é diferente. Está acontecendo nas novas regiões da Rússia, mas vem de fora. Vem de outra nação apoiada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma história completamente diferente. Mas estou muito curioso para, na próxima vez em Moscou, me aprofundar nisso. Porque há rumores de que talvez a situação esteja prestes a mudar. Que talvez a Rússia, este ano, finalmente dê o golpe de misericórdia. Sabe? E as peças do quebra-cabeça estão sendo movidas de modo que a Rússia tem uma forte probabilidade este ano de atacar decisivamente, se decidirem. No caso do Irã, não é questão de escolha. O Irã tem apenas uma opção: defender-se e infligir o máximo de punição aos americanos e aos israelenses. É diferente. Então, mas, em termos de apoio, por exemplo, o que Lavrov disse alguns dias atrás foi fascinante. Ele confirmou que a Rússia está apoiando o Irã, mas não entrou em detalhes porque isso é assunto do ministro da Defesa e do chefe lá em cima. É segredo de Estado, mas todo mundo sabe que é substancial, especialmente em termos de inteligência e, sobretudo, nas coordenadas precisas por satélite para os iranianos, para saberem exatamente o que vão atacar e atacarem com máxima precisão. Isso é mérito da inteligência russa. Sem dúvida. Isso não vai mudar. E claro que há, de novo, rumores. Mas primeiro, temos que ver de onde esses rumores vêm. Que houve uma mensagem inequívoca do Kremlin de que, se Israel tentar uma arma nuclear tática, ou mesmo uma arma nuclear contra o Irã, haverá consequências. E tenho certeza de que os americanos receberam a mensagem. Obviamente, aqueles assassinos psicopatas em Tel Aviv não recebem recados de ninguém. Mas tenho certeza de que os americanos entenderam e disseram aos israelenses: vão com calma, porque se acontecer, não seremos nós. Vocês estão por conta própria. Mas a situação, como todos vemos, muda literalmente o tempo todo. É totalmente fluida. Pode ir para qualquer lado. Todas as opções terríveis permanecem na mesa. E, claro, por isso, todas as possíveis saídas racionais não estão na mesa. Ou elas ficam na mesa 1 ou 2 dias e depois desaparecem de novo.
Acho, Pepe, que o resultado desta guerra para o Irã será, no fim das contas, eles vão se retirar do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Irã não fará mais parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Eles têm que. Não faz sentido eles continuarem no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E quanto ao programa nuclear, o Irã não vai negociar com os Estados Unidos. O Irã não se importa mais com sanções, com nada. Porque agora destruímos o Formosã. E o plano deles está, de certa forma, mudando do petrodólar para o yuan. Eles sabem o quão importante isso é. Já é petro-yuan. E eles encontraram uma fonte de renda. Então eles nem ligam para as sanções. E daí, agora, nós temos nossa própria renda. Recebemos nossa renda dentro do nosso próprio território. Isso supera qualquer sanção. Na verdade, conseguiram isso com um só movimento. É fascinante, Nima. Ao mesmo tempo, eles venceram as sanções, a Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais e o petrodólar com um só movimento. Além de serem espertos, obviamente. Eles já conquistaram isso antes. Isto foi, obviamente, uma das primeiras conquistas deles. Anos atrás, com certeza. Mas foi isso que foi preciso, e esse movimento desestabilizou completamente o império. Mais uma vez, porque esses idiotas nunca... Não estou falando do complexo industrial militar como um todo. Estou falando dos idiotas ao redor do Trump. As 3 ou 4 pessoas que ele ouve. Obviamente, eles nunca planejaram isso. Nunca acharam que isso seria viável. De novo, acharam que seria uma guerra de fim de semana. Que venceriam, e na segunda seria a missão cumprida e o mercado subiria. E aí já é tarde demais. E dá para ver os ratos fugindo enquanto o Titanic naufraga, né, Nima? Ele está tentando sacrificar qualquer pessoa à sua frente para se salvar. Ah, não é minha responsabilidade. Agora também é responsabilidade da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ou seja, é responsabilidade do planeta inteiro, menos dele. E ele é o cara que deu a ordem final. Típico, cara. Covardes. Todos os covardes reagem do mesmo jeito. Acho que a organização do Tratado do Atlântico Norte acabou, Pepe, com o que está acontecendo nessa guerra contra o Irã. Porque os europeus, de algum modo, até a Áustria veio a público hoje e disse que não podem usar nosso espaço aéreo nem nossas bases para atacar o Irã. E esta é a nova realidade que Donald Trump tem muita dificuldade em aceitar. Porque por tanto tempo ele vinha pressionando eles, sabe, de 2% para 5%. As pessoas na Europa vão se perguntar o que está acontecendo. Se eles não conseguem defender, sabe, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, como é que conseguem? Como isso seria possível? Ou será que os Estados Unidos ainda podem ajudar a Europa? Porque eles têm essas forças na Alemanha há tanto tempo. Não é algo novo. Desde o pós-Segunda Guerra Mundial eles estão na Alemanha. O chefe de um partido alemão tem dito que os Estados Unidos deveriam sair da Alemanha. Essa é a realidade, a nova realidade. Não é só a liderança, o povo também sente isso. Qual é a importância dos Estados Unidos na Europa hoje em dia? Se o Irã consegue afastar os Estados Unidos do Oriente Médio, para a Rússia será igualmente fácil afastar os Estados Unidos se atacar. E a Europa precisa entender o que está acontecendo. Acho que com o Estreito de Hormuz, eles estão começando a perceber. Eles querem romper um acordo com o Irã, sem os Estados Unidos. Você vê isso acontecendo na Europa, entendendo a realidade. Digamos que precisou acontecer algo assim, porque cedo ou tarde eles vão ficar sem energia e isso vai acordá-los um pouco. Não sabemos o que vai acontecer a seguir. Outra consequência muito importante já em efeito da guerra é o desmantelamento progressivo da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Já está em vigor. Muitos de nós falávamos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a União Europeia vão colapsar. Isso levaria um tempo. Seria um processo paralelo. Muito mais rápido do que imaginávamos,
A organização do Tratado do Atlântico Norte já está colapsando em tempo real diante de todos nós. E não foi por causa da Ucrânia, da guerra por procuração na Ucrânia. É por causa da guerra de opção do Império contra o Irã. Porque aí isso atinge... Claro, a Ucrânia tem um componente energético, sem dúvida. Mas isto é muito, muito mais sério. O Estreito de Hormuz é o maior gargalo. Se você mexer no Estreito de Hormuz, toda a economia global é afetada. E os europeus agora veem que não têm energia extra vindo de lugar nenhum. Nem a Rússia, nem o Catar. Nada. Eles têm que fazer alguma coisa. Então, talvez isto seja o começo de algo. Não apostaria nisso, Nima, considerando a mediocridade assombrosa de toda a classe política europeia, com 2 ou 3 exceções. Mas, obviamente, eles já estão a começar a pensar: está bem, temos de fazer alguma coisa. Está bem, pelo menos. Mas o processo de colapso paralelo da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte também recebeu um grande impulso com a guerra. Essa é outra consequência positiva. Como é que vão desenrascar-se sem os Estados Unidos? Isso é outra história. É problema deles. Eles nunca pensaram que este dia chegaria. Agora bate à porta deles e têm de arranjar soluções. E quando se ouve, claro, eles nunca vão mudar de mentalidade de um dia para o outro. Estava a ler o que os de sempre, os chihuahuas polacos ou bálticos na Finlândia, dizem: agora precisamos recompor as nossas defesas contra a Rússia. É sempre contra a Rússia, não é? Está bem, com os exércitos espetaculares deles, não conseguiríamos conquistar nem uma barraca de cachorros quentes. E agora querem recompor os seus exércitos para combater a Rússia. Boa sorte. Incrível. Pois, acho que o Donald Trump pediu à Polônia para enviar o seu sistema Patriot. Sim, Polmond. Disseram: não, temos 1 ou 2. Depois da Coreia do Sul, agora a Polônia, vão enviar tudo para ajudar Israel? É inacreditável. As pessoas têm de perceber que os Estados Unidos estão dispostos a sacrificar tudo por Israel. Claro, mas agora está à vista de todos. Não é inacreditável, é credível, porque agora toda a gente tem provas à vista de todo o planeta de que a única coisa que lhes interessa é aquele culto do gabinete ali. Todos os outros são vassalos que se podem usar, de onde se pode tirar proveito. Mas, quando eles vão buscar coisas, pronto, acabou. Tem que se salvar o culto do gabinete. Obrigado, Peppa. Obrigado. Melhoraste-me o ânimo. Estava muito deprimido. Disse ao Nima que fiquei muito deprimido por falar com ele. O ânimo foi-se. Obrigado, Pepe. Prazer enorme, como sempre. Obrigado, Nima. Espero ver Toast aqui no Brasil. Tens de voltar ao Brasil. Se for ao Brasil, talvez seja no fim do ano. Ainda falta muito. Sim, claro, claro. Obrigado a todos. A luta continua. Exatamente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.